você que está me assistindo nessa retransmissão. Meu nome é Márcia Luz. Você pode começar a me seguir para assistir as outras retransmissões. @Márcia Luz é meu endereço. Muito bom poder te ajudar a ser um ser humano melhor, um profissional melhor. E quero dar as boas-vindas a quem está entrando na sala agora. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu acabei vindo à tarde porque de manhã estava meio tumultuado aqui. Boa tarde, Luciene, Cecília, Humberto, boa tarde, Janaína, seja bem-vinda, Carla. Vamos chegando, gente, muito bom ter vocês aqui. Leandro, grande Leandro, a Carla e Lúcia, olha aqui presente. Sábado acaba 30 dias. Ah, que legal, você fez direitinho todos os dias, Cecília. Lembra que se interrompeu algum, se esqueceu algum, tem que recomeçar, né? Combinei com a Cecília um exercício de perdão, porque perdão é algo muito poderoso que a gente tem que fazer. E durante 30 dias ela precisou fazer uma corrente aí de mentalizar, de rezar, e depende da crença de cada um, pelas pessoas que ela precisava perdoar. É um exercício bem poderoso. Depois me mandou um e-mail, você iria contando o que mudou, o que você viu diferente, o que você notou que mudou a tua energia, tá? E aí, a pergunta que me mandaram hoje foi bem interessante, deixa eu ler aqui para vocês assim: como faço para mudar radicalmente minha mente? Penso em uma coisa e acontece outra totalmente fora do que eu realmente quero. Mas antes de eu checar se todo mundo que está na sala me conhece, ou se tem alguém que veio convidado de alguém e que é a primeira vez que está me assistindo aqui no Periscope. A mudança vem de dentro para fora, penso positivo e canaliza boa energia. Boa tarde, John, é bom ter você aqui. Então, quero saber se tem alguém que não me conhece ainda, alguém que está entrando pela primeira vez hoje. Não? Todo mundo é da casa já hoje? Não tem ninguém de fora? Isso quer dizer que vocês não convidaram ainda os seguidores de vocês. Por favor, chamem para vir para cá também. O Hudson não me conhece, então, Hudson, eu sou psicóloga. Conhece ou não conhece? Não entendi. Eu sou psicóloga, eu trabalho com treinamento de desenvolvimento já há mais de 20 anos. Obrigada quem está compartilhando com os seguidores. Por isso até que vocês precisam ter seguidores, senão na hora de chamar só tem um convidado. Aí é complicado, não tem quem chamar porque a lista está muito pequenininha, né? Começa a adicionar pessoas, começa a pedir para elas te seguirem também, para elas te acompanharem, que aí você, o Leandro só tem um seguidor, é isso, Leandro? Está na hora de aumentar a tua lista do Periscope, né? De começar a incluir mais gente aí na tua lista. Bom, então, por que, gente? Por que a gente quer tanto uma coisa e a gente acredita na lei da atração, a gente acredita que as coisas funcionam de acordo com a maneira como a gente vibra? Por que você pensa uma coisa, mentaliza? Ó, já o John tem 88 seguidores, é isso? Não, 88 faz parte do teu nick, né, John? Você quer tanto uma coisa, pensar tanto nela e acontece exatamente o oposto. Sabe aquela frase? Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece? De vez em quando a gente tem a impressão que só está aparecendo assombração no nosso caminho, que não está aparecendo as coisas que a gente gostaria que realmente viessem para a nossa vida. E a explicação é muito clara, gente. Por que é que você mentaliza uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Você vai falar em público e você quer muito que dê certo, que tudo funcione, que tudo flua, que seja um sucesso, que as pessoas gostam de você, que entendam a tua mensagem, ponto final. E chega lá na hora, dá branco, dá tudo errado, ninguém te entende, as pessoas ficam com aquela cara, meu Deus, quem é essa criatura? O que ele está pretendendo com isso? E você diz, poxa, eu desejei tanto me sair bem e olha o vexame que foi. Só que se você reparar bem, embora você estivesse desejando se sair bem, muito possivelmente você passou o dia dizendo frasezinhas sacanas do tipo, vai dar errado, eu não me dou bem nesse caminho, eu não sei falar em público, as pessoas não vão gostar, vai ser um vexame, vai dar branco, eu vou esquecer, não é legal, eu não sei fazer isso, por que eu tenho que me meter em coisa que eu não quero e assim por diante. É impressionante como a nossa imaginação fica a todo vapor numa outra direção. E as frases que ficam passando pela tua mente é exatamente as frases do que você não quer. E você tem consciência disso. Não, é claro que eu não quero que aconteça isso.
Só que o teu cérebro, oi Paulo, seja bem-vindo, o teu cérebro, ele fica insistindo em pensar nas imagens do que você não quer que aconteça. E aí existe uma regra, existe uma forma de funcionamento cerebral que é muito fácil de entender. Se entrar em conflito o teu desejo e a tua imaginação, ou seja, você deseja uma coisa, você deseja se sair bem falando em público, mas a tua imaginação só fica imaginando as cenas piores possíveis em relação àquilo. Quando o desejo e a imaginação entram em conflito, o cérebro tem que escolher e ele escolhe pela imaginação, porque a imaginação é mais concreta, a imaginação ela pega os canais do visual, auditivo e sinestésico, você imagina a cena, você escuta as vozes, você chega a sentir o gosto, a sensação. E aí, a pergunta é como mudar isso? O que eu faço, Márcia? Não é isso que eu quero me sair bem, mas eu fico imaginando o apocalipse. Simples, pensamento se controla. A gente aprendeu de maneira errônea que não tem como controlar os pensamentos, isso não é verdade. A gente controla. Olha só, a Dulce já assistiu meus vídeos onde eu ensino a dica do cancela, cancela, cancela. Toda vez que você falar uma coisa que é o que você não quer, são teus medos gritando mais alto, ou que vier na tua cabeça um pensamento que você não quer, fala 3 vezes, cancela, 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 para o teu cérebro cancelar aquele pensamento e imediatamente se obriga a pensar na coisa boa. Então, por exemplo, você pode se imaginar falando em público, você pode se imaginar sendo sucesso, você pode imaginar as palavras fluindo da tua boca, você pode imaginar as pessoas te elogiando, aí você vai dizer assim, Márcia, mas não é verdadeiro. Eu imagino isso, não sou eu. Imagina se as pessoas iam me aplaudir de pé, imagina se eles... tá na semana da reprogramação mental, isso mesmo. Essa dica do cancela, cancela, cancela. Acho. Agora já não tenho mais certeza, gente. Eu produzo tanta coisa que agora eu não sei. Alguém me ajuda a lembrar. É um dos 7 vídeos da semana da reprogramação mental, não é isso? É uma das dicas que está lá? Acho que sim. Se não é, há pouco tempo eu ensinei isso, porque eu lembro que esse negócio estava bem recente. Mas então, o que eu quero dizer para você? Força o teu pensamento a construir exatamente o que você quer. Força o teu pensamento a se reprogramar para o caminho que você quer. Nos vídeos gratuitos que eu vou começar a disponibilizar na segunda-feira, já foi falado aqui no Periscope, né, Leandro? O Leandro acompanha todos, ele sabe. Nos vídeos que eu vou disponibilizar a partir de segunda-feira, que é o mini curso Fluxo Total, exatamente, tá aí o link. Vocês vão ter esses conteúdos. Explicando mais a lógica, assim, o que eu vou explicar é como é que eu descobri isso, o que eu estudei para chegar a essa conclusão de como é que o nosso cérebro funciona, o que a psicologia mais moderna fala sobre a reprogramação da mente. Uma pessoa me perguntou no Periscope essa semana, mas não tem risco da gente reprogramar para o lado errado? Claro que não. Bom, pior do que está a vida de alguns não tem como ficar, né? Então só pode melhorar, não tem risco de piorar. Mas eu vou explicar toda a lógica, porque aqui o Periscope tem que ser rapidinho. Não dá para ficar muito tempo. Se nós precisamos pensar 100% do dia, é claro que sim, até isso virar um hábito, porque depois que a gente insiste algum tempo, depois de um determinado tempo a gente percebe que começa a pensar diferente. Você se torna uma outra pessoa, uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais proativa, uma pessoa que toma a rédea da vida nas mãos, mas isso precisa virar hábito. E para virar hábito, o mínimo de tempo necessário de você ficar atento, modificando o pensamento, são 21 dias. 21 dias é o tempo que você precisa para repetir uma atividade todo dia, ela virar hábito. Pelo menos 21 dias. Se puder ser 30, melhor ainda. Eu pedi para a Cecília fazer o exercício do perdão com 30 dias, porque 30 dias vira hábito e aí você consegue repetir sempre, porque o ideal é repetir sempre de hoje em diante. Então, quem quiser receber os vídeos, os 4 vídeos, que é o mini curso Sucesso Absoluto, para você entender bem como é que ele funciona, entra aqui nesse link, marcialuz.com/fluxototal1 ou então marcialuz.com/fluxototal2. No lugar do 1 pode colocar o 2, que aí aparece uma página mais completa com esse material aqui do Fluxo Total para vocês darem uma olhada. Entrem lá, imediatamente já vai os vídeos da reprogramação mental, caso você tenha perdido algum, já vai um e-mail com o link dos vídeos e na segunda-feira eu começo a mandar então o mini curso Fluxo Total
mental para vocês entenderem bem por que é que a gente tem que estar em fluxo, por que a gente tem que estar em flow, que é a palavra em inglês para isso, o que isso significa e de que maneira que isso acontece na prática. E meu WhatsApp já tem mais de 600 pessoas cadastradas, mas teve gente que ainda não cadastrou. Grata, Rodrigo, por colocar aí. É mais 5548 9135 1146. O que eu vou pedir? Na hora que você me mandar mensagem, põe teu nome e sobrenome. Senão eu não vou conseguir te adicionar no WhatsApp, tá? Mais 5548 9135 1146. Algumas pessoas disseram que não estavam conseguindo cadastrar. Uma coisa importante, primeiro você tem que salvar esse meu telefone lá na tua agenda de telefone. Põe meu nome, Márcia Luz, salva meu telefone. Só depois que você vai me chamar para o WhatsApp. Tem gente que não estava fazendo isso, aí diz que fica em branco, não aparece nada e não estava dando de salvar. Então, primeiro salva na agenda telefônica, depois que você vai lá no WhatsApp pedir para entrar no meu WhatsApp, aí vai a mensagem para mim e aí eu cadastro o teu nome aqui. Para que esse cadastro? Porque eu costumo mandar os vídeos para vocês por e-mail, mas a quantidade de gente que está indo para spam ou que está indo para promoções está uma coisa impressionante. Olha, gente, a orientação que eu tive é que é importante colocar o mais 55, porque isso aqui é o código Brasil, porque de repente pode ter alguém de fora, do jeito que o Rodrigo escreveu ali. E tá vendo que é um 9 só, tá? Porque Florianópolis ainda não tem o segundo 9, é um 9 só mesmo, 9135 1146. A maioria das pessoas está conseguindo, já teve 600 cadastros em 2 dias, mas teve gente que me mandou e-mail dizendo que não conseguiu. Se alguém não conseguir, manda para mim o teu WhatsApp, que aí eu cadastro por aqui. Agora eu prefiro que vocês façam aí, porque é uma forma de você dar o ok para eu poder mandar as mensagens para ti, os vídeos gratuitos, que eu vou começar a mandar a partir de segunda-feira. E depois as próximas sequências de vídeo eu mando também para você no YouTube. No YouTube não, no WhatsApp. Você não precisa assistir no WhatsApp, você pode mandar o link para o teu e-mail, mas o WhatsApp você tem garantia de que você vai receber, porque no e-mail, muitas vezes eu estou mandando e-mail para vocês e vocês não estão recebendo. Então, os vídeos da reprogramação mental, da semana da programação mental, caso você ainda não tenha recebido, se você se cadastrar para receber o mini curso gratuito a partir de segunda-feira, na hora que você se cadastra já vai os 7 links da reprogramação, tá? E esses vídeos a partir de segunda, eles também trabalham outros exercícios práticos. Eu ensino mais 2 exercícios que eu não ensinei ainda. O primeiro é muito interessante e o segundo é muito divertido, vocês vão adorar fazer. Eu não vou adiantar agora, porque é surpresa, mas vocês vão adorar fazer o exercício do segundo vídeo. Depois vocês me contem se vocês gostaram mesmo. Fluxo Total 2 está dando erro de inscrição, deixa eu tentar entrar aqui. marcialuz.com tem o barra, tá? Fluxo Total 2, pode ser que a minha equipe... Não, para mim entrou. Vê se você fez certinho. marcialuz.com não tem o BR, marcialuz.com fluxo total 1, ou então fluxo total 2, ou um ou outro, tá? marcialuz.com fluxo total 2, tudo junto aqui para dar certo. Entra lá, tá, eu entrei e deu certinho aqui. Aí você tem ali alguns depoimentos de pessoas que conhecem meu trabalho, tem algumas dicas do que esse mini curso vai fazer por vocês. Acho que vocês vão gostar muito. Gente, eu quero pedir uma coisa. Quando eu liberar o vídeo na segunda-feira, depois que vocês assistirem, deixa o recadinho para mim lá na página do vídeo. Eu gosto muito de receber os recados. Quando eu não recebo, eu fico com a sensação que eu estou falando sozinha, é horrível. A sensação, ou tanto nos meus vídeos no canal Márcia Luz, o canal é Márcia Luz TV, quando vocês assistirem, se gostarem, lembra de dar o dedinho para cima lá. Se não gostar, pode dar o dedinho para baixo também, porque eu tenho que saber. De repente eu não agradei, eu tenho que saber. E é bem importante você deixar seu comentário, porque é horrível a gente produzir conteúdo e ter a impressão que ninguém leu. E eu sei que leu porque aparecem lá as visualizações, 2.000 visualizações, mas aí 10 pessoas comentaram. E aí eu fico pensando, cadê os outros, né? O que eles acharam? Por isso até que eu gosto do Periscópio, porque aqui eu consigo,
na hora já saber o que é que vocês estão achando das minhas dicas. Mas é horrível, quem tem canal no YouTube pode confirmar isso. É horrível você postar um vídeo e aí você vai curioso lá dizer, meu Deus, será que eu agradei? Será que o vídeo foi bom? Será que ajudou alguém? Será que a pessoa teve progresso? E aí, cadê os comentários? 2 comentários. A gente olha aquilo, meu Deus do céu. E o povo acha que a minha bola de cristal funciona. O coraçãozinho, por que ele é muito legal? Porque quando vocês apertam no coração, eu digo, legal, tá fazendo o nexo que eu tô falando. Quando vocês param de mandar coração, eu tenho que mudar a linha do que eu tô dizendo, porque eu não tô na linha certa. Entenderam? O feedback é muito poderoso pra gente. Por isso que é importante você sempre deixar os recadinhos ali. E vai produzindo coisas. Você que tem Periscope, começa a produzir, começa a dar dicas poderosas para a tua audiência. É bem interessante você poder ajudar as pessoas. É assim que a gente vai se transformar em seres humanos melhores, um ajudando o outro. Então, fica de olho hoje, para que lado está levando a tua imaginação. Se o teu desejo está apontando para um lado e a imaginação para o outro, a imaginação sempre vence. Por isso, imagine coisas boas. Isso vale para o teu final de semana também. Concentra nas coisas que você quer que se realize. Quando tu vê que o pensamento está indo para uma direção torta, o que você diz? Sai daqui, pensamento, que você não me pertence, eu não quero você aqui. Cancela, cancela, cancela e imediatamente constrói a imagem positiva do que você quer. Constrói a cena na tua cabeça. Se dá o luxo de fechar um pouquinho os olhos e imaginar a cena ideal, como que você quer que aquilo aconteça, de que maneira que você quer que a cena se realize, constrói na tua cabeça, porque isso vai fazer com que fique poderoso para o seu cérebro e ele descubra uma maneira de transformar em realidade de alguma maneira. Ok, gente? Adoro seus temas, chamou bastante atenção. Obrigada, Paula, é bom saber disso, que eu estou podendo ajudar vocês, eu fico bem feliz. Sobre tirar a bunda da cadeira, estar em movimento é o suficiente? Depende, Faradil, do que você está chamando de estar em movimento. Seja mais clara para mim. Vamos ver se a gente consegue ajudar a Fara, gente. Se mais alguém quiser dar uma dica para ela, se sintam à vontade para também participar. Então a Fara está dizendo o seguinte, quando eu falo muito, né? Tira a bunda da cadeira, vai agir, faça alguma coisa pela tua vida, pelo teu sucesso, pela tua felicidade. Aí ela me perguntou, estar em movimento é o suficiente? Eu quero entender o que você está chamando de estar em movimento. Por exemplo, ir para a academia de ginástica e estar em movimento. É disso que você está falando? A Márcia é muito generosa, por isso eu sou mulher no sucesso, como você mesma diz. Ai, Carmen. Gente, sigam a Carmen. Apertem aí na Carmen. Essa mulher dando palestra é um show. Se você tiver a oportunidade de assistir a Carmen, quem assistiu meus webinários do Sucesso Absoluto, ela entrou como palestrante em um deles. O povo ficou enlouquecido por ela, o trabalho dela é demais, ela é fabulosa, vale muito a pena assistir os periscópios da Carmen. Clica aí no nome dela, porque você vai adorar o trabalho dela. Tá, a Fara não me repetiu. O que ela quer dizer com estar em movimento é o suficiente? Eu quero entender a pergunta, Fara, para a gente poder ajudar você a saber se você está na direção certa ou não. Digo sem foco, sem saber ainda qual é a minha vocação. Ah, tá, ok. Muita gente me pergunta, eu ainda não sei a vocação. O que eu faço? Eu sei o que você não deve fazer. O que você não deve fazer é ficar sentado na frente da televisão esperando para ver se a vocação aparece. Não faça isso. O que você não deve fazer é ficar em casa reclamando que as coisas não acontecem. O que você não deve fazer é deixar a angústia crescer cada vez mais. O Anderson está chegando agora. Não, Anderson, não foi exatamente lei da atração. O que a gente conversou hoje é que quando a imaginação e o desejo entram em conflito, a imaginação sempre vence. Então você tem que programar seus pensamentos para imaginar as coisas que você quer. Então assim, se você ainda não tem um propósito, eu concordo contigo, Rodrigo, que não adianta só ficar em movimento, você tem que ter um propósito e objetivo. Mas eu sei de pessoas que ficam anos tentando descobrir o propósito e o objetivo e não conseguem. E aí é muito cômodo, eu não vou procurar um emprego porque eu não sei o meu propósito. Eu não vou procurar realizar um
objetivo porque eu não sei o meu propósito. Eu ainda não sei o que eu quero da vida, então eu não vou fazer nada porque eu não sei o meu propósito. E tem gente que passa 10 anos sem saber qual é o seu propósito, portanto não age. Coloque-se em movimento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente descobre o propósito quando está agindo. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu trabalhava numa creche como auxiliar de recreação. Naquela época, eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Embora desde muito pequena eu falava que eu queria ser professora. De certa forma, tinha uma coisa aí de querer ajudar as pessoas. E aí eu fui fazer meu ensino médio de magistério, porque já que eu falava que queria ser professora, eu fui fazer magistério. Só que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer na faculdade. Eu não era pedagogia, porque eu já tinha feito um magistério. E eu não queria dar aula tanto, fazer um teste vocacional para ver qual era a minha vocação, então. Qual era o meu propósito? Será que, no fundo, vocação e propósito são coisas diferentes, tá? Mas eu fui ver qual era a minha vocação. E aí eu vou contar para vocês, eu tinha 17 anos. Deu o seguinte resultado, que eu jamais poderia nem trabalhar com informática, nem com psicologia. Eu não podia trabalhar com informática porque era uma coisa muito fria, e aí eu ia ficar infeliz. E eu não podia trabalhar com psicologia porque eu era uma pessoa muito ligada à emoção, muito ligada a afeto, e eu ia me envolver demais com os problemas dos meus clientes, e eu ia sofrer muito e não ia ser legal. Só que eu preciso contar para vocês que eu sou leonina, e o leonino, ele é muito, muito, muito teimoso. Então, o que aconteceu? Eu falei, não posso trabalhar com psicologia, eu vou provar que esse teste vocacional está errado. Vê se isso é coisa que se faça, gente. E aí eu fui lá fazer a faculdade de psicologia. E eu descobri durante a faculdade de psicologia que eu adorei o que eu estava fazendo e que tinha outras possibilidades de eu trabalhar com a psicologia e que eu ia aprender a lidar com as minhas emoções, sim, sem ficar sofrendo desesperadamente. Conclusão, eu comecei a faculdade em 1986, já faz algum tempinho então que eu estou formada, faço umas contas e ajudo vocês hoje com a psicologia direto. Eu não sou terapeuta, mas através dos meus cursos, dos meus treinamentos, das palestras que eu dou, eu estou sempre ajudando as pessoas exatamente na psicologia. Pois é, tem gente aqui que nem era nascida. E outro detalhe, qual era a outra opção aí que eu não podia? Uma era psicologia e a outra, como é que é? Do Aldo Presente, pular na água e fazer splash, não é nadar, mas sabendo que deseja qualquer ação é essencial. Perfeito, Aldo, fantástico. Como é que a gente entende isso que o Aldo está dizendo? Olha só, não adianta só pular na água, porque senão você só faz barulho e joga água para tudo quanto é lado. Isso não é saber nadar. Você precisa saber nadar para ir na direção que você quer. Agora, pule na água porque isso já é um início. Você vai se debater, vai engolir um pouco de água, de preferência onde dê pé até você conseguir se virar, tá? Não vai morrer afogado depois de dizer que foi eu que dei a sugestão. Mas de alguma maneira você vai estar treinando. Agora não é olhando a piscina do lado de fora que você vai descobrir como é que se nada. Então é as duas coisas. Descobre o teu propósito, mas também enquanto o propósito não aparece, começa a se mexer. Tá? Então, a segunda coisa que deu lá no teste vocacional que eu não poderia fazer era computação, era trabalhar com informática de alguma maneira. Bom, eu não sou programadora, eu não faço nada desse tipo, mas eu vivo o dia na frente deste computador que está aqui, ó, esse computador que está inclusive aberto aqui na página da inscrição do Fluxo Total. Eu vivo o tempo todo na frente desse computador, mergulhada no mundo digital, produzindo coisas para os meus clientes do mundo digital, embora eu também dê treinamento nas empresas, né? Ou seja, acabei fazendo na vida as duas coisas que o teste vocacional indicou que não eram mais adequado para eu fazer. Gente, a gente muda muito ao longo da vida. O que cabia lá atrás provavelmente não cabe mais hoje. E tem gente que tem medo de definir a vocação, de definir o propósito, porque tem a impressão que se depois mudar o caminho, porque para o mesmo propósito, você pode seguir caminhos diferentes. O meu propósito é ajudar as pessoas a serem os melhores seres humanos que elas derem conta de ser. Mas eu consigo fazer isso em várias áreas da minha vida. E tem possibilidade de eu mudar as escolhas. Acontece que se eu fico com medo de escolher errado e por isso eu não começo o caminho, eu posso quebrar a cara. Vocês entendem o que eu quero dizer?
Por favor, Fara, você ainda não descobriu o verdadeiro propósito? Coloque-se em movimento, sim. Agora, consulta teu coração. Cada vez que você estiver fazendo algo profissionalmente, dá uma olhada se isso te faz feliz. Lembrando que nas coisas que nos fazem felizes, existem coisas desagradáveis também. Não fica achando que tudo vai ser prazer. Quem fala isso claramente é a Bel Pesce, autora do livro A Menina do Vale. Se vocês ainda não leram, vale a pena ler. Então, o que eu te sugiro? Experimenta o caminho, vê se o teu coração bate mais forte, mas saiba que você vai fazer várias coisas desagradáveis na mesma tarefa que tem tudo a ver com você. Se você perguntar para um ator de televisão, para um dançarino, para um jogador, se tudo que eles fazem na profissão deles é prazer, vocês vão saber que não. Uma dançarina treina tanto que ela chega a estourar o joelho e ter que operar. Idem os jogadores de futebol. E eu garanto que na hora que tá doendo um monte o joelho dela, ela não tá dizendo, que coisa boa, adoro esse trabalho porque me arrebenta o joelho e eu tenho que operar. Não, ela não tá dizendo isso. Mas ela tem muito prazer na hora que tá no palco dançando. Só que para chegar ao momento do palco, tem o momento dos bastidores de precisar ensaiar horas e horas e horas, enquanto os outros tomam um chopinho no final de semana, ela tá lá treinando e cuidando do peso, porque se ela engordar, isso vai prejudicar a dança. Entendem? Então tem uma parte extremamente desagradável no que a gente faz também. Agora, exato, como é que é? Consultei meu coração e decidi, estou disposta a pagar o preço. Tem um preço a pagar. Esse final de semana eu vou trabalhar produzindo coisas para vocês, para estar tudo pronto na segunda-feira, para os vídeos gratuitos. É claro que sim, é importante você ter clareza isso de Bahia, não sei se é o nome. Sempre tem o lado desagradável da tarefa e a gente precisa ter clareza que isso faz parte para a gente chegar no momento do show. Isso faz parte também. Douglas, o nome de um grande amigo, Douglas Peternella, que também faz periscópios. O Douglas está com problema de conseguir uma conexão legal lá na casa dele e aí de vez em quando cai, mas ele está tentando. Ele tem um conteúdo muito bom, vocês vão gostar muito do trabalho dele. E lembrem de seguir o Aldo Nova, que quem não segue ainda, o trabalho dele é muito bom, gente, vale a pena assistir os periscópios dele, muito bom mesmo. Ana Tex também é uma pessoa que eu indico, o trabalho é maravilhoso dela, ela trabalha mais no mundo digital com dicas de Instagram, dicas do próprio periscópio, vale a pena acompanhar a Ana Tex para conhecer o trabalho dela. Sempre que eu posso, eu indico gente nova aqui para vocês seguirem, que tem gente muito boa produzindo coisas boas. No lugar de perder tempo vendo coisa inútil, assista periscópios que pode ajudar no teu autodesenvolvimento. Quem que fala de autoestima? A Lúcia fala, Elvira Lúcia. Que legal, Elvira, eu vou te seguir. Escreve de novo um oizinho aí, eu não sei se eu já estou te seguindo, eu acho que não. Escreve de novo um oizinho aí, isso, deixa eu seguir aqui, para eu poder depois acompanhar teus periscópios. Já apertei aqui para seguir, vou assistir então teus periscópios de autoestima. Dá uma checada lá no material da Elvira. Eu estou indicando às cegas, tá, Elvira? Ainda não assisti o teu trabalho. Se eu conheço o trabalho da Mary Kay, conheço sim. Aliás, eu tenho várias alunas que trabalham na Mary Kay, que têm acompanhado meus vídeos e está sendo bem interessante poder ajudá-las. Elas têm que aprender sobre liderança e uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso com as meninas da Mary Kay é o Domi Miller. Aliás, o Domi vai tocar junto comigo aquele trabalho do Segredo da Mente Milionária. A gente está indo para o curso do Hervieck e depois a gente vai montar um grupo para ajudar a acompanhar as pessoas que fizerem o curso com a gente, e o Domi vai participar junto comigo. Vocês vão adorar o trabalho dele também. Bom, por hoje chega, que vocês têm que trabalhar, né? Ficar só assistindo o Periscope não faz a vida sair do lugar. Produza algo pelo universo hoje. Como é que é? Tem alguma que eu faço o curso com o Domi. Que legal, Jucina. Dentro do curso do Domi tem um bônus meu. Se você for lá, você vai assistir uma palestra minha. Isso mesmo, deixa eu ver como é que é o nome. Eliu Brito, é isso? Eu tenho alunos cadeirantes, eu tenho alunos cegos, eu tenho alunos com questões auditivas. Nada disso é desculpa para
a gente deixar de fazer acontecer. E quero citar de novo o Marcos Rossi, grande palestrante, que faz um trabalho fenomenal, e ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Ele tem uma síndrome que ele tem o tronco. Eu sou palestrante, Douglas, eu sou palestrante há mais de 20 anos e sou autora de livros, e trabalho com treinamento e desenvolvimento. Então eu quero dizer para vocês que o fato de existir alguma deficiência, alguma necessidade especial, não significa que você não possa produzir pelo mundo. Procura lá no YouTube ou direto no Google Marcos Rossi. O Marcos já está fazendo o Periscope, eu não sabia, eu vou procurar ele também. Não sabia que ele estava fazendo. O Marcos Rossi é o mesmo, aquele que não tem os braços e as pernas, é isso? Ele é fabuloso. Olha só, a prisão está na mente daquele que se prende nela. Exatamente, gente. Então, é bom a gente saber que você pode ir além. Claro que eu não vou diminuir a dificuldade. Eu sei que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu sei que todo mundo tem os seus fantasmas que precisa enfrentar. Agora, não deixe que teus fantasmas sejam maiores do que você. Faz a diferença. Eu tenho 2 colegas que elas são palestrantes, normalmente no CBTD, que é um Congresso de Recursos Humanos. As 2 são cadeirantes, elas vão todo ano dar palestra e vão de cadeira de roda. E qual que é o problema? E fazem um trabalho muito, muito bom. Não é desculpa para você não fazer acontecer, certo? Então, esse final de semana, lembra, se a imaginação e o desejo e a vontade entrarem em conflito, a imaginação sempre vence. Então, cuida da tua imaginação para que você consiga realizar coisas grandiosas na tua vida. Pensou em coisa e a imagem positiva no lugar da negativa, certo? Grande beijo para vocês, grata por compartilhar. Quem não compartilhou, compartilha ainda. Estamos chegando a 2.500 pessoas aqui no Periscope. Eu quero completar 2.500, não vejo a hora de chegar no número 2.500. E conto com a ajuda de vocês então para compartilhar, para que mais gente possa seguir também, certo? Grande beijo.